Boa tarde, gente. Hoje eu e a Stephanie vamos falar um pouquinho para vocês sobre a estenose valvar mitral. Bom, começando com a definição, o que é a estenose valvar mitral, né? A palavra estenose, ela denota uma dificuldade de abertura. Quando a gente tem essa dificuldade, a gente vai ter uma redução da área da válvula e, consequentemente, o sangue vai ter uma maior dificuldade para passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Eu trouxe essa imagem para ilustrar um pouquinho como é a anatomia da válvula mitral. A gente pode ver que ela é formada por dois folhetos, o anterior e o posterior, e na intersecção desses dois folhetos tem as comissuras, a lateral e a medial. Mais para frente, essas estruturas vão ser importantes para a gente ter um pouquinho da fisiopatologia da estenose mitral. Queria destacar também as cordas tendinhas, que também vão estar envolvidas na fisiopatologia. Com relação à epidemiologia, a gente tem que o gênero feminino é bem mais acometido, cerca de 2 a 3 vezes mais do que o masculino. E com relação à idade, a gente tem uma prevalência bem grande nos adultos, principalmente entre 30 e 50 anos, sendo que a estenose mitral é bastante rara nas crianças e nos adolescentes. Com relação a uma distribuição mundial, a gente nota que ela é mais comum em países em desenvolvimento. Mas por que isso ocorre? Já vou adiantando que vou dar um pouquinho de spoiler sobre o restante da apresentação. Eu trouxe para vocês um mapa da incidência da febre reumática num estudo feito entre 1991 e 2011. Para quem não sabe ou quem não se recorda, a febre reumática é uma doença autoimune que surge como uma sequela tardia de uma infecção de via aérea superior causada por um streptococcus do grupo A de Lancefield, principalmente o piógenes, né, que é o que a gente mais conhece. Então, nos países em desenvolvimento, a gente tem muito, por exemplo, faringomidalite, causada por esse patógeno que eu comentei. E por uma questão de logística, gestão e de sistema público de saúde, não é sempre que esses países conseguem tratar adequadamente essa faringomidalite. Então, com frequência, ela vai evoluir para uma febre reumática. Então, esse tratamento ineficiente que gera todo esse mapa que eu mostrei para vocês. Comparativamente, eu trouxe esse outro mapa que mostra a prevalência da doença cardíaca reumática no mesmo período de tempo. Já dá para perceber que a febre reumática, quando ela evolui, vai gerar consequências cardíacas, né? E vocês já devem ter pensado que uma delas é a estenose mitral. Então, vou explicar um pouquinho melhor mais para frente. Com relação à fisiopatologia, como eu já dei um pequeno spoiler, vocês devem ter imaginado que a principal etiologia é secundária a uma febre reumática. Então, vou explicar o mecanismo fisiopatológico dessa etiologia. Quando o corpo produz anticorpos contra o Streptococcus pyogenes, esses anticorpos eles têm reação cruzada com as células do miocárdio, principalmente da válvula mitral. Então, aqui em cima no desenho, a gente pode ver os anticorpos se ligando ao endotélio das células cardíacas, e isso faz com que eles expressem moléculas de adesina, que é esse VCAM1. Essas moléculas de adesina vão atrair células T que vão infiltrar para dentro do tecido e vai gerar essa imagem aqui à direita, com uma infiltração bastante importante de células T, linfócitos e macrófagos. Essa infiltração tecidual vai gerar uma lesão devido a um processo inflamatório intenso e quando ele progredir vai gerar uma cicatrização, né? Essa cicatrização vai ter 3 consequências principais para a válvula mitral. A primeira delas é a fusão comissural. Como eu comentei no slide anterior, que as comissuras eram estruturas importantes, né, para a gente entender a fisiopatologia, vai ocorrer a fusão delas e isso vai diminuir bastante a mobilidade da válvula. A segunda consequência é o encurtamento e fusão das cordas tendinhas. Mais para frente eu vou mostrar uma imagem para entender melhor um pouco isso, e a gente consegue compreender que, como essas estruturas são responsáveis pela abertura e fechamento da válvula, se elas encurtarem e espessarem, elas não vão funcionar corretamente, e isso também vai contribuir para uma redução de mobilidade da válvula. Por fim, a gente tem o espessamento, fibrose e calcificação da válvula em si. Então, os folhetos mesmo, aqueles que eu tinha comentado, o anterior e o posterior, vão espessar, chegando até uma fibrose e mais para frente uma calcificação. Aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar um pouquinho a fusão das comissuras que eu tinha comentado. E aqui à direita tem ela, como ela funciona anatomicamente, né, no fisiológico.
dá para ver o tanto que tá diferente, né? Porque no anatômico ela tá bem maior e na imagem à esquerda a gente vê que ela tá bem pequenininha, quase que nada, né? Bastante fundida. Eu trouxe também o espessamento e encurtamento das cordas tendinhas. E, comparativamente, para vocês verem o tanto que essa mudança é relevante. Tanto que dá para ver nitidamente, né, a diferença. Por fim, trouxe só mais essa foto, porque é bem nítido, né? E, geralmente, na patologia tem vezes que não é tão nítido assim, mas na estenose a gente pode perceber bastante o tanto que a válvula ela fica espessa e até calcificada, né? Sobre a fisiopatologia mais geral, para o coração e para o sistema cardiovascular, a gente tem que essa redução da mobilidade e da área da válvula vai gerar uma sobrecarga de pressão no átrio esquerdo. Com isso, o átrio esquerdo vai aumentar a força de contração para tentar vencer essa dificuldade. Então, como a área está reduzida, ele entende que ele precisa continuar fluindo sangue e vai, portanto, aumentar o seu trabalho e essa contração. Por causa disso, ele vai dilatar e vai apresentar uma dificuldade para bombear todo o sangue. Essa dilatação, essa dificuldade de bombear o sangue vai gerar uma pressão retrógrada nas veias pulmonares. Só para ilustrar um pouquinho, eu gosto sempre de trazer um raciocínio que eu faço nesses aspectos, comparativamente a um sistema de entrega de correios. Eu penso que, vamos supor que a cada segundo, o átrio esquerdo entrega, sei lá, 10 pacotes para o ventrículo esquerdo. Quando a válvula está estenosada, ele não vai conseguir entregar os 10 pacotes, ele vai entregar, por exemplo, 5. E com isso, 5 pacotes vão ficar meio que retidos nele, né? Ele tentando fazer os pacotes fluírem, mas não conseguindo. Ao mesmo tempo que ele está tentando fazer os pacotes continuarem, né, o fluxo, está chegando mais pacotes das veias pulmonares vindo do pulmão. Mas ele não está conseguindo transmitir corretamente, né? Então, ele vai pedir para as veias pulmonares esperarem um pouquinho, porque ele não está conseguindo transmitir os pacotes de forma correta. Então, os pacotes também vão acumular nas veias pulmonares. Por isso que a gente tem essa transmissão retrógrada de pressão. E esse acúmulo nas veias pulmonares de sangue vai gerar uma congestão pulmonar. Por quê? Porque o sangue vai ficar acumulado nas veias e nos capilares pulmonares e ele vai extravasar por pressão. Isso vai gerar toda uma sintomatologia que eu vou explicar melhor no próximo slide. Com a progressão da doença, essa transmissão retrógrada, né, essa sobrecarga, ela vai atingir também o lado direito do coração, pelo mesmo raciocínio dos pacotes que eu comentei. Então, o pulmão também vai estar com congestão, né, vai estar segurando pacotes e vai pedir para o ventrículo direito segurar pacotes também. E depois o átrio esquerdo, e a gente vai ter manifestações de demora de pacotes, entre aspas, no corpo como um todo. Vou explicar também um pouquinho melhor no próximo slide com relação à sintomatologia. Sobre as manifestações clínicas, tem muito a ver com tudo isso que eu expliquei. Então, o principal que a gente tem, que aparece mais no início da doença, a gente tem dispneia aos esforços, ortopneia e dispneia paroxística noturna. Tudo isso relacionado à congestão pulmonar que eu comentei, pela questão dos pacotes, né, que ficam acumulados. A gente também tem fadiga e pode ter palpitações quando o paciente tem fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma arritmia que acontece quando o átrio está muito dilatado e ele não consegue contrair de forma satisfatória. E aí o sistema elétrico dele começa a tentar fazer com que ele contraia de forma satisfatória e não consegue. Então ele fica fibrilando e não contrai direito. Aqui na segunda parte, né, dos pontinhos, eu trouxe a sintomatologia relacionada à sobrecarga direito do coração. Então, num estágio mais avançado da doença, quando vai atingir do lado direito, perdão, falei errado, do lado direito do coração, que a gente vai ter os sintomas clássicos que a gente lembra da semiologia cardíaca, de edema de membros inferiores, ascite, hepatomegalia e turgência jugular. Tudo isso pelo mesmo mecanismo que eu comentei dos pacotes, né? Então, a gente tem sangue acumulando nas regiões que retrogradamente chegam no átrio direito, né? E, por fim, eu trouxe 2 sinais e sintomas que aparecem de forma mais rara, mas que podem ajudar no diagnóstico se eles estiverem presentes. O primeiro deles é a rouquidão, ou chamada síndrome de Ortner, que é quando o átrio esquerdo está muito dilatado
e ele acaba comprimindo o nervo laríngeo recorrente, que é responsável pela inervação das cordas vocais. Então, vai gerar rouquidão no paciente. E a gente pode ter também a hemoptise, que é bastante rara e ocorre quando a congestão pulmonar está bem intensa e acontece uma ruptura das veias e dos capilares pulmonares, gerando essa hemoptise. Continuando as manifestações clínicas, o que a gente tem classicamente na ausculta é um sopro diastólico em Ruffler. Ele é um sopro de baixa intensidade, muito difícil de ser auscultado, mas bem clássico da estenose mitral. Ele acontece, como ele é diastólico, ele acontece entre B2 e B1, aqui no esquema dá para ter uma ideia, e ele é em Ruffler porque ele começa com uma intensidade um pouquinho maior, reduz e depois ele dá uma leve aumentadinha no final, como se fosse literalmente um Ruffler de tambores, quando, por exemplo, vai anunciar uma pessoa entrando num show, e aí começa intenso, dá uma reduzidinha, e bem na hora que a pessoa vai entrar, aumenta de novo. Eu gosto de fazer essas analogias também para lembrar. Eu trouxe também essa imagem aqui, que ela sempre fica na minha mente quando eu penso em estenose mitral, que são esses dois trapézios, e dá bastante essa ideia de que ela começa intensa, reduz e depois aumenta de novo. A gente não colocou o som para vocês, porque a gente achou que não ia ficar muito bom de ouvir, porque ele já é um sopro difícil de auscultar, e talvez pela tecnologia a qualidade do som não ia ficar bom. Mas aí a gente deixou esse link aqui, de um vídeo muito bom que tem no YouTube sobre os sopros cardíacos, e mais ou menos no minuto 4,5, ele fala especificamente sobre esse sopro, e tem o som lá direitinho, que dá para ouvir melhor. Só uma observação, quando o paciente tiver fibrilação atrial, a gente não vai conseguir ouvir o reforço pré-sistólico. Por quê? Primeiramente, o que é o reforço pré-sistólico? Essa parte que aumenta novamente no final, igual eu comentei, como se fosse logo antes de entrar o cantor, por exemplo, no rufar dos tambores. Por que a gente não vai ter isso? Porque na fibrilação atrial, o átrio não consegue contrair direito, como eu tinha comentado, e ele não vai conseguir contrair no finalzinho para tentar ejetar o máximo do restinho de sangue que tem no átrio. Então, a gente não vai conseguir auscultar dessa forma e fica mais difícil ainda a ausculta, né? A gente também pode observar estálido de abertura na escuta, principalmente em estágios mais iniciais, meio que mais ou menos no meio da doença, porque quando a gente tem uma calcificação mais leve, já vou explicar melhor um pouco sobre isso. A gente também pode auscultar hiperfonese de B1, pelo fato de que a pressão ela fica bastante aumentada no lado esquerdo do coração, né, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Isso vai gerar uma hiperfonese quando a válvula mitral fechar. Além disso, a gente pode auscultar hiperfonese de B2, mas é quando tiver hipertensão pulmonar, que vai ser em decorrência da hiperfonese do componente pulmonar da B2. Em casos mais graves, quando a doença estiver bastante evoluída, a gente vai ter um abafamento de B1 ao invés de hiperfonese e uma ausência de estálido. Isso por quê? Porque a válvula está tão calcificada que ela não vai gerar nem o som mais, porque a doença já está bastante evoluída, né? Com relação às alterações no eletro, como que a gente percebe tudo isso que eu comentei até agora no eletro? Então, a principal coisa que a gente tem é a sobrecarga atrial esquerda, que, como a gente sabe, ela é representada pela onda P alargada. Então, essa é a manifestação meio que clássica da estenose mitral. Ao avançar da doença, a gente vai ter acometimento do lado direito do coração, do lado esquerdo. Não, direito, perdão, gente. Do lado direito do coração, como eu tinha comentado, e vai gerar uma sobrecarga atrial direita e uma sobrecarga ventricular direita mais para frente, né? A sobrecarga atrial direita a gente vai perceber com uma onda P apiculada, e a sobrecarga ventricular direita a gente vai perceber com um desvio do eixo para a direita. Mas isso é numa condição bem avançada da doença, para fazer o eixo chegar a desviar para a direita, né? Por fim, a gente pode observar também fibrilação atrial, que é o que eu já tinha comentado antes, né? Mais para frente, a Stephanie vai explicar um pouquinho melhor também. Eu trouxe essa imagem para ilustrar mais ou menos, e a gente pode observar que em D2, a gente observa essa onda P alargada, como eu tinha comentado, e eles também chamam ela de bífida, que é aqui nessa região, que é quando porque a gente sabe que a onda P, ela tem dois componentes, né? O componente do átrio direito e o componente do átrio esquerdo.
Quando ela se alarga, esses componentes se afastam, e aí a gente consegue ver duas elevações que a gente não via antes, né, pelo fato delas estarem mais próximas. Além disso, em V1, a gente consegue ver uma onda P negativa e a gente tem condição de calcular o índice de Morris, que é o índice que a gente calcula a duração da onda e multiplica pela amplitude dela, sempre a fase negativa dela. E se ela for maior que 40, a gente tem o diagnóstico com bastante especificidade de uma sobrecarga trial esquerda. Oi, gente. Espera que eu estou assumindo o controle aqui do slide. Então, tá todo mundo vendo bem? Sim. Tá. Bom, sobre a etiologia da doença, como já foi dado spoiler, né? A febre reumática é a maior causa de estenose mitral. Ela chega a ser mais de 90% nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Em segundo lugar, a gente tem as causas degenerativas, de 12 a 26%, essa porcentagem, no caso, para os países desenvolvidos, né, que por tratar a faringomidalite, não desenvolver febre reumática, a causa degenerativa acaba tendo uma incidência crescente nos países desenvolvidos. E, por último, causas raras. Bom, sobre a primeira etiologia, né, de febre reumática, como eu já disse, ela é a maioria dos casos nos países em desenvolvimento. Os sintomas surgem entre a terceira e a quarta décadas da vida. Ela é caracterizada pela fusão comissural com o espessamento das cúspides, dando esse aspecto que eles dizem ser de boca de peixe. Tem também o comprometimento do aparelho subvalvar, a abertura em cúpula da cúspide anterior e a redução da mobilidade da cúspide posterior, que foi aquele primeiro desenho que a Isabela mostrou, e o acometimento mitral-aórtico. Nas causas degenerativas, a característica principal é a calcificação do anel valvar mitral, como mostra aqui na setinha na figura. Chega a ser de 12 a 26% dos casos nos países já desenvolvidos, com incidência crescente. É mais comum em idosos, pode chegar a 60% dos casos nos pacientes com mais de 80 anos de idade. Outra característica é que nela a gente tem a ausência de fusão comissural nessa etiologia degenerativa, e ela tem relação com calcificação aórtica e coronariana. Quanto às causas raras, elas podem ser congênitas, podem ser por doenças reumatológicas, como lúpus e artrite reumatoide, podem ser causadas ainda por drogas, como a mitsergida, que é uma droga utilizada para controle de enxaqueca e cefaleia em salvas, ou por também anorexígenos. Ainda tem a síndrome carcinoide, que é um conjunto de sintomas principalmente gastrointestinais, causados por um tumor neuroendócrino, ou seja, é um tumor cujas células vão passar a produzir alguns hormônios, como, por exemplo, a serotonina e a histamina, e desenvolver essa série de sintomas. Também temos nas causas raras a doença de Fabry, que é uma doença por deficiência de alfa-galactosidase, e ainda a lesão actínica, que é uma lesão pré-maligna pós-radiação. Quanto ao diagnóstico, no exame físico, a gente pode ter as faces mitrales, que são essas aqui da imagem, que são manchas rosas ou púrpuras na região malar, justamente por causa da congestão, que a gente já explicou na fisiopatologia. Só que é um achado incomum, eu vi isso. A gente tem também como maiores características no exame físico o estalido de abertura precoce, a primeira ou até a segunda bulha hiperfonéticas, o sopro diastólico enruflar, com reforço pré-sistólico se o paciente estiver em ritmo sinusal, os sinais de congestão pulmonar, crepitação, autopneia, dispneia paroxística noturna, e também a insuficiência cardíaca direita, justamente por causa daquele raciocínio retrógrado, né, do acometimento do coração esquerdo, que pode chegar a atingir o direito também. E ainda a presença de insuficiência tricúspide nesse mesmo raciocínio. Então, por exemplo, se a estenose mitral for tão grave que gera
a hipertensão arterial pulmonar, a gente vai ter a sobrecarga do ventrículo direito e, consequentemente, até mesmo um alargamento do ânulo valvar da tricúspide. Ainda no diagnóstico, no eletrocardiograma, a gente vai ver, como a Isabela já apontou, a sobrecarga do átrio esquerdo e das câmaras direitas. E também a principal arritmia, né, que tem nessa estenose é a fibrilação atrial, que aqui no primeiro traçado, a gente vê que ela é caracterizada pela ausência de onda P e pelos intervalos RR irregulares, quando comparados com o ritmo sinusal que está aqui embaixo. Na radiografia de tórax, o índice cardiotorácico vai estar normal. A gente vai ter, de mais evidente, os sinais de aumento do átrio esquerdo, como a elevação do brônquio fonte esquerdo, formando o sinal da bailarina. O que é isso, né? Fisiologicamente, quando a traqueia se abre, formando o ângulo carinal para os dois brônquios, esse ângulo normal, ele é de até 90 graus. Mas, se a gente tiver um acometimento tão grande do coração esquerdo que causa o aumento do átrio, esse ângulo passa a ser maior que 90, por isso que é chamado de sinal da bailarina. Outro sinal de aumento do átrio esquerdo é o duplo contorno atrial à direita do paciente, né? Então, a gente vai ver à esquerda na radiografia. Aqui, na setinha em azul, a gente está delimitando o que seria o fisiológico, que é ver apenas o contorno do átrio direito. E aí, caso o paciente tenha o aumento do átrio esquerdo, a gente vai ver também o contorno desse átrio crescendo por trás, que está aqui marcado com as setinhas laranjas. Então, isso é o sinal do duplo contorno. E outro sinal é o quarto arco na silhueta cardíaca à esquerda do paciente, então na direita da radiografia. E eu vi que é um achado difícil de ser visualizado, mas para explicar, pelo menos, a gente vê fisiologicamente 3 arcos, né? À esquerda do paciente e na direita da radiografia, que são o botão aórtico, a artéria pulmonar e o ventrículo esquerdo. Só que, se tiver um crescimento importante do átrio esquerdo, a gente vai ver ele também como um quarto arco, que estaria nessa região das setinhas amarelas, mas que é difícil de identificar. E ainda a gente vai ter na radiografia os sinais de congestão pulmonar. Aqui, na primeira imagem, a gente vê que tem uma acentuação da trama vascular em ápices. Na segunda imagem, do lado esquerdo da imagem, que seria o lado direito, né, do paciente, a gente vê o que é chamado de derrame cisural. Então, é tipo um derrame pleural que entrou justamente em alguma das fissuras. Nesse caso, parece ser a fissura oblíqua, né? E também é um acometimento alveolar aqui na letra C, na terceira imagem, que mostra uma condensação, né, disseminada. E outro sinal de congestão pulmonar, que é um dos sinaizinhos famosos da radiologia também, são as linhas B de Kerley. Essas linhas, aqui a seta preta tenta mostrar, são tipo estrias horizontais que estão perpendiculares à pleura e indicam edema intersticial, por causa da congestão pulmonar. Continuando o diagnóstico. No ecocardiograma, a gente vai ver uma área valvar mitral menor que 1,5 cm². Como dá para perceber aqui na imagem, a setinha mostra que tem esse apertamento da válvula, né? Também vai ter um gradiente diastólico médio entre átrio esquerdo e ventrículo direito, entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio. E a pressão sistólica da artéria pulmonar maior ou igual a 50 milímetros de mercúrio em repouso ou 60 com esforço. Ainda em diagnóstico, pode ser feito também um estudo hemodinâmico, em caso de discordância entre os achados clínicos e ecocardiográficos. O que é isso, né? O estudo hemodinâmico é a aferição da pressão nas cavidades do coração e dos grandes vasos por catéter. Então, nessa imagem, mostra aqui um catéter passando pelas câmaras cardíacas, né? E lá na artéria pulmonar, medindo essa variação de pressão.
E aí os critérios são os mesmos do eco, né? Que é o gradiente diastólico maior ou igual a 10, e a pressão sistólica da artéria pulmonar maior ou igual a 50. Quanto ao tratamento da estenose mitral, ele pode ser farmacológico, que é um tratamento inicial para pacientes sintomáticos com estenose mitral degenerativa. Dentre os fármacos, são usados diuréticos para reduzir a pressão arterial, também beta-bloqueadores ou bloqueadores dos canais de cálcio para controle da frequência cardíaca, anticoagulantes, o critério para usar é embolia prévia, trombo atrial, átrio esquerdo maior que 55 milímetros ou contraste espontâneo. Esse contraste espontâneo é quando a estenose é tão forte que o sangue, né, os pacotinhos que a Isabela falou, ficam tão represados que a velocidade é tão lentificada a ponto de poder ser observada, né, o que não seria normal sem o contraste. Outro tratamento é a valvuloplastia mitral por catéter balão. Ele é o tratamento de escolha para os pacientes reumáticos, que são a maioria. Então, aqui no desenho mostra bem que tem o catéter sendo inserido pela veia femoral, né? Aí ele passa por um fio metálico, ele é guiado pelo septo interatrial, e quando o balãozinho atinge a superfície valvar, ele é inflado, separando aquela fusão comissural, que é característica da etiologia por febre reumática. E também tem tratamento cirúrgico, que é mais invasivo, né? É de comissorotomia ou troca valvar. E, por último, o implante valvar mitral transcateter. Esse aqui é um algoritmo que tem na diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, assim que a gente identifica uma estenose mitral importante, né, que pode ter essas etiologias de febre reumática, degenerativa ou causas raras, se o paciente tiver dispneia da classificação funcional de 2 a 4, ou seja, aqui pela tabela, desde um paciente assintomático em repouso, mas com sintomas desencadeados por atividade física, até o paciente já com sintomas de dispneia, palpitações, fadigas, mesmo em menores atividades, ou também um paciente com complicadores como hipertensão pulmonar e fibrilação atrial de início recente, a gente inicia a intervenção, né? Que pode ser tanto a valvuloplastia, quanto cirurgia ou implante valvar mitral. Aqui uma questão de prova, para a gente fixar o conteúdo. Essa questão é de 2019, da banca Covest, da UFPE. Então, em relação à estenose mitral, assinale a alternativa correta. Letra A etiologia congênita é muito prevalente nos consultórios de pediatria. Letra B, o ruflar diastólico à ausculta sinaliza uma válvula muito calcificada. Letra C, o sexo masculino é o mais acometido. Letra D, a etiologia reumática é a mais prevalente. Letra E, a taquicardia ventricular é a arritmia mais contada. Aí, se alguém quiser ligar o microfone para descartar alguma das alternativas. Alguém, gente? Quiserem mandar no chat também, o que vocês acham que é? Eu acho que é D de doido. Eu concordo com o Gabriel. Então, a gente também achou, assim, é fácil achar o gabarito, né? A gente teve só uma dúvida em uma das alternativas de qual raciocínio correto seria para descartar ela. Então, vou mostrar aqui. Então, letra A etiologia congênita, como a gente falou, é muito rara, né? Então, já está descartada. Na letra B, vou pular ela, porque é a que a gente teve dificuldade um pouquinho. Na letra C, o sexo masculino não, é o feminino que é o mais acometido. Na letra E, a taquicardia ventricular não, é a fibrilação atrial, né, que é a arritmia mais encontrada. E o nosso gabarito, então, é a letra D, que a etiologia reumática é a mais prevalente, de fato, na estenose mitral. E aí, na letra B, para descartar ela, a gente não achou um texto que diria especificamente com essas palavras,
Mas o raciocínio que a gente fez é que, como uma válvula muito calcificada, tem inclusive abafamento, né, dos sons de B1, do estágio de abertura, então a gente concluiu que um flare diastólico à ausculta não seria possível nesse caso, de uma estenose tão grave assim com uma válvula muito calcificada. Essas são as referências e obrigada.